Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. O vídeo de hoje a gente vai focar bastante, vai se aprofundar bastante na partida de logo mais, né? Partida fora de casa contra um adversário complicado, que é o Ceará, que vem bem no Campeonato Brasileiro, mas o Vasco vai buscar aí a terceira vitória consecutiva, né? O Vasco venceu pela Sul-Americana, venceu o último jogo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro e vai hoje em busca aí dessa terceira vitória que pode colocar o Vasco aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Pois é, quem imaginaria aí na quarta rodada o Vascão brigando pelas primeiras colocações da competição. Então a gente vai trazer todos os detalhes, quem vai desfalcar o time. O Carille já tem na mente dele o time titular para a partida de logo mais, com 3 mudanças ali na equipe. Então a gente vai trazer todos os detalhes, tudo o que você precisa ficar sabendo sobre esse jogão, e também vamos falar sobre outros assuntos aí importantes, né? Vamos falar sobre a polêmica envolvendo renovação de contrato aí do goleiro Léo Jardim. Parece que a situação ali não tá muito bacana, né? Parece que a proposta feita pelo Vasco não teria agradado ao goleiro e ao seu empresário, que já teriam até proposta de outro clube brasileiro, né? Tentando tirar o goleiro do Vasco aí para a temporada do ano que vem. E também vamos falar sobre todos os assuntos envolvendo a SAF do Vasco, porque ontem foi mais um dia movimentado aí em questões judiciais e também de reuniões, encontros, conversas aí entre o Pedrinho e uma pessoa muito próxima ao Evangelos Marinax, né, que deve estar vindo ao Brasil já agora no mês de maio, né, podendo ter reuniões, né, e avançar numa futura aí operação de compra da SAF vascaína. Então, primeira coisa, quero convidar todos vocês. Eu sei que tem muita, mas muita gente que assiste aqui aos nossos vídeos e por algum motivo não é inscrito no canal, cara. Eu fico impressionado, às vezes mais da metade do público aqui que vem, assiste aos vídeos, não tá inscrito. Então, seja você essa pessoa, se inscreva no canal, corre lá embaixo, ó, clica naquele botão vermelho, escrito inscreva-se, vem fazer parte aqui da nossa família. Nós somos o maior canal de notícias, de opinião em relação a tudo que acontece no nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Então venha se juntar aqui ao nosso canal, peço a sua colaboração rapidinho, deixando o like, deixando aquele joinha, aquela curtida no nosso vídeo, e queria deixar um recado aqui pra galera que hoje à noite tá confiando na vitória do Vasco, né? A nossa parceira do canal, a Estrela Bet, tá pagando 5, isso mesmo, 5 reais, isso que vocês estão ouvindo, 5 reais para cada R$1 que você apostar na vitória do Vasco hoje à noite. E ainda tem outros detalhes importantes. A Estrela Bet tá dando 30 reais de graça para quem ainda não é cadastrado por lá e usar o link aqui do nosso canal, que tá no primeiro comentário fixado. E não para por aí, todo mundo que é cadastrado usando o nosso link, né, seja você um novo cadastrado ou seja você uma pessoa que já é cadastrada há mais tempo, ainda vai dobrar o valor do seu depósito se você usar o link do nosso canal que está no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Então, se você quiser, como eu apostei 200 reais na vitória do Vasco hoje. Se o Vasco ganhar, vou ganhar R$1.000. Se você quiser fazer a mesma coisa que eu, você só precisa depositar metade do valor. Eu depositei 100, ganhei 200 e apostei esses 200 na vitória do Vascão. Então corre lá, como eu falei, primeiro comentário fixado aqui, onde que a galera deixa lá os comentários, corre lá, vai ter o link da Estrela Bet, clica, faça o seu cadastro, garanta a sua participação, que hoje o Vascão vencendo, além da felicidade da vitória, a gente ainda vai poder botar uma graninha no bolso, lembrando que é só para maior de 18 anos e com responsabilidade, não vai gastar o que tu não tem, parceiro, aí também complica, né? Mas é isso, né? Vamos começar o vídeo falando desse jogo, né, cara? Jogo importante, o Vasco aí busca a terceira vitória consecutiva na temporada, né? Ganhamos do Deportivo Cabelo, né? Sport Cabelo, nem lembro o nome do time lá da Sul-Americana, aquele jogo de 1-0, né? Na verdade que era para ter sido muito mais, não fosse ali as defesas do goleiro adversário que salvou ali, fechou o gol naquela partida. O Vasco poderia ter ganho de 3, 4, 5 gols, o Coutinho desperdiçou muitas oportunidades, Verrete, Nuno Moreira, Garré, mas ganhamos aquele jogo por 1-0, depois ganhamos do Sport por 3-1 agora no final de semana, né? E o Vasco vai em busca aí dessa terceira vitória consecutiva, algo que não acontece, ó, há muito tempo, né? Principalmente em jogos complicados, né? De Campeonato Brasileiro, de Sul-Americana, né? A confiança é óbvio que tá mais alta, a autoestima tá lá em cima depois dos 2 últimos jogos, né? Mas
futebol ainda precisa evoluir, né? Não vamos aqui sair rasgando elogio, falar que o time tá uma máquina de fazer gol, porque não é verdade. O time ainda tem muito para evoluir, a parte defensiva, muitos erros ainda sendo cometidos, né? O time ainda não tem aquela intensidade que a gente gostaria de ver no meio de campo, transição com velocidade, mas tá vencendo. O importante é que tá conquistando ponto. Tem que continuar assim, tem que continuar pontuando fora de casa hoje. Uma vitória seria o ideal. Mas o empate não é um resultado tão ruim assim também. Voltar de lá com um pontinho faria com que o Vasco se mantesse ali, né, no topo da tabela, brigando pelas primeiras colocações, mas por que não sonhar com uma vitória, né? Por que não acreditar que a gente tem condição de voltar de lá com 3 pontos conquistados? A equipe do Ceará é forte, jogando em casa, é um time bem treinado também, né? Tem ali uma certa padrão de jogo bem interessante, mas historicamente, se você analisar os números desse jogo entre Ceará e Vasco, o Vasco ele é amplo favorito. O Vasco aí em 36 jogos, cara, só perdeu 3 jogos pro Ceará e jogos mesmo fora de casa, né? Mesmo jogando lá em Fortaleza, o Vasco ganha e empata muito mais do que perde. Então, se mantiver, né, a tradição, a história, o Vasco tem tudo para sair de lá hoje com um bom resultado. O Carille, obviamente, perdeu alguns jogadores, né? O Carille acabou não podendo contar com o meia Tietê, foi liberado por questões familiares. O Puma Rodrigues foi liberado do jogo porque o filhinho dele tá nascendo hoje, né? Então o Vasco acabou liberando com toda a razão, né? Tem todo o direito de acompanhar o nascimento aí do bebê dele. E além desses dois, também não teremos Maurício Lemos, segue fora com uma fratura na costela, e o Lucas Oliveira, né, que também segue fora com um desconforto muscular. E temos aí algumas novidades, né, nos relacionados. Tivemos ali o Jean Davi voltando a ser relacionado, Matheus Cocão, que ficou fora do último jogo, também voltando a ser relacionado, o lateral direito Paulo Ricardo, né, menino do Sub-20, seleção brasileira, também foi relacionado, né? Então algumas novidades aí para essa partida de logo mais. O Carille, ele já praticamente confirmou o time titular, né? Teremos mudanças, né? Por exemplo, o Tietê não vai jogar. Quem deve ganhar a vaga dele é o Paulinho, treinou ontem como titular e pode estar herdando essa vaga do Tietê. Na zaga, Lucas Freitas sendo mantido na vaga ali do Maurício Lemos, e no meio de campo a gente pode ter uma mudança. Felipe Coutinho pode começar o jogo no banco de reservas para poder não queimar o jogador, né? Para poder não ter risco de lesão, e automaticamente quem entraria como titular seria Dimitri Payet, que vem entrando bem, vem dando conta do recado, vem ajudando muito, dando assistências. Então, o time titular para começar a partida de hoje à noite, né? O jogo que é às 21 horas, horário de Brasília, deve ser Léo Jardim no gol, PH na lateral direita e Lucas Piton na lateral esquerda, João Vitor e Lucas Freitas na zaga, meio de campo com Hugo Moura, Paulinho ou Jair, não sabemos ainda, o Dimitri Payet ou o Coutinho, Nuno Moreira, Garré e Pablo Verratti, né, centralizado, brigando pela artilharia, né, o Verratti que tá empatado na artilharia do Campeonato Brasileiro com o Arrascaeta do Flamengo. Então o Verratti marcando hoje, né, assume de forma sozinha a artilharia, né, tomara que faça 1, 2, 3 gols aí, o Verratti possa molhar os cabelos ali para cima do Ceará e ajudar o Vascão aí a buscar uma grande vitória fora de casa, que seria muito importante já para a sequência, né, para o jogo contra o Flamengo no sábado no Maracanã, né, clássico dos milhões aí, que a gente vai também para cima, né, buscar um resultado positivo. E queria mais uma vez lembrar a galera que tá confiante, tá acreditando na vitória, para correr na Estrela Bet. O link tá no primeiro comentário fixado. Faça o cadastro, ganha R$30, faça um depósito, multiplique por 2 o valor para poder apostar na vitória do Vascão. Beleza? Dando sequência aqui ao vídeo, vamos falar agora sobre polêmica. Por quê? Vasco está em processo de renovação de contrato com alguns jogadores, né? Tem alguns jogadores que o contrato vence no final do ano, que o Vasco ali está tendo negociações, conversas, já fazendo propostas, né? A situação do Ryan deve ser confirmada essa semana, a extensão do Ryan até o ano que vem, deve ser vendido agora no meio da temporada para um clube da Europa. Tem a renovação de contrato também do Puma Rodrigues e do Jair, conversas evoluindo, aos poucos as coisas estão acontecendo, né? A gente deve ter aí talvez a formalização de propostas aí nas próximas semanas. E a situação do goleiro Léo Jardim, cara, essa situação parece que azedou, parece que a situação aí não tá muito bacana, né? O Vasco fez uma ótima proposta, segundo o presidente Pedrinho, aí pela renovação do Léo Jardim por mais 3 anos, e ontem tivemos a informação que o Léo Jardim teria
negado, né? Segundo o jornalista Barã, o Léo Jardim não aceitou essa proposta de renovação do Vasco da Gama, né? E aí fica essa dúvida, né? Será que o Léo Jardim já tem algum outro clube interessado, já de repente ali com conversas, tentando, né, fazer com que o Léo Jardim tenta sair do Vasco no final do ano sem custos para essa outra equipe? A gente não pode esquecer, o Léo Jardim tem um contrato com o Vasco até o final do ano, porém existe uma cláusula de renovação automática com o Vasco, caso ele seja titular em 60% dos jogos da temporada, o que vai acontecer. Então o Vasco, de certa forma, está resguardado, né? Está protegido por essa cláusula contratual, né? Se o Léo Jardim não quiser renovar, bater o pé, falar que vai sair, o Vasco pode simplesmente ir lá, renovar o contrato automaticamente e forçar o goleiro a ficar aí até o final de 2026. Em relação à renovação de contrato de Dimitri Payet, tá? Parece que essa semana agora vai ser uma semana decisiva. Esses dois jogos, o jogo de hoje e o jogo do sábado contra o Flamengo, para decisão aí da diretoria em relação a Dimitri Payet, se ele vai continuar ou se ele vai ser liberado aí no dia 5 de maio, quando o contrato dele com o Vasco vai terminar, né, vai acabar, e aí a gente vai ter essa possibilidade, né, de tentar mantê-lo até o final do ano ou liberar o jogador para seguir a vida dele em outro lugar. Mas pela apuração que eu fiz aí com pessoas de dentro do Vasco, primeiro, o pai ele tá muito feliz, quer ficar no Vasco, tá muito contente ali com o elenco, com o grupo, né? Parece que ele tá muito motivado para ficar até o final do ano. E aí existe essa questão, né, contratual. O Vasco não quer pagar o valor que ele recebe hoje em dia, e aí dá para negociar uma redução ali, se o francês aceitar, pode ser que fique aí até o final da temporada. E agora falar um pouquinho sobre a situação da SAF vascaína, porque ontem tivemos uma informação muito importante na Justiça do Rio de Janeiro, né, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que marcou a data do julgamento, né? Esse julgamento é para quê, Mário? É para poder definir quem ficará no controle, na administração da SAF Vasco. Se vai seguir o Pedrinho, que hoje está lá através de um recurso conseguido ano passado, ou se a 777 Partners vai reassumir o controle, né? Vai voltar à cadeira e vai tirar o Pedrinho ali do controle, né, da administração da Vasco da Gama SAF. Então esse julgamento vai acontecer agora no dia 7 de maio, pelo que tudo indica, né? Todos os indícios até o momento fazem acreditar que o Pedrinho, né, e o clube associativo deve seguir no comando. Mas tá na mão da justiça, né? As coisas podem realmente ter uma guinada, ter uma mudança. E por outro lado, correndo por fora, ontem tivemos duas confirmações importantes em relação a negociações de venda da SAF do Vasco. Primeiro, que o Evangelos Marinax tem uma viagem marcada para o Brasil no mês de maio, após o término lá da Liga da Inglaterra, né, lá da Liga Inglesa de Futebol, na qual o time dele segue na briga lá da Copa da Inglaterra, do Campeonato Inglês, que é o Nottingham Forest. E além disso, outra informação aí que também veio à tona ontem é que o Pedrinho vem tendo conversas, reuniões e encontros constantes com o Edu Gaspar, né? O Edu Gaspar, ex-jogador do Corinthians, seleção brasileira, recentemente trabalhou muito tempo na seleção brasileira e também no Arsenal da Inglaterra, e há 6 meses atrás ele foi contratado pelo Marinax para ajudar ali no controle dos clubes do Marinax, né? E o Edu Gaspar tem uma proximidade com o Pedrinho, vem conversando bastante, né, para que essa possibilidade de uma proposta, dessa compra do Marinax em relação ao Vasco possa vir a acontecer. Então conversas aí realmente importantes, né, para que possam avançar essas negociações e quem sabe num futuro não tão longe assim, né, a gente ter essa mudança, né, no controle da Vasco da Gama SAF. Fala, rapaziada! Carlos Berbert na área, novamente aqui nos canais Mário Coelho Vasco e MCV Play. Tô aqui sempre com o meu amigo Gustavo Ribeiro, né? Estamos juntos, tanto nas gravações, vídeos, lives também, nas coberturas, na verdade, em São Januário. Logo, logo vai ser no Maracanã, já que tá vindo aí também o Clássico dos Milhões, né? Depois de toda aquela polêmica. E hoje também estamos recebendo aqui o meu amigo Horácio Neto, ele que é setorista do Vozão, o Ceará, nosso próximo adversário na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, né? Não tem muito tempo para respirar não, rapaziada. Já teve jogo no sábado, depois já vai ter jogo na terça-feira, e aí depois tem o Clássico dos Milhões, e depois o Vasco já tem novamente que mudar a chavinha ali para a Copa Sul-Americana. Mas vamos ao nosso próximo adversário aí, o Ceará. Primeiro, vou pedir para o meu amigo Gustavo aí dar as declarações iniciais dele e falar um pouquinho aí de como é que está sendo a expectativa dele para enfrentar esse Ceará. E aí, Gustavo, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que a galera esteja nos acompanhando aí. Fala aí, Bebet, fala aí, Horácio, um prazer aqui
ter mais um convidado, né? A gente está fazendo um esquema muito maneiro, né? Semanalmente aí, a gente chamando convidados do próximo adversário do Vasco, dessa vez com um convidado para falar um pouquinho sobre o Ceará. Esse jogo que eu tenho dificuldade de prever, né? Estava conversando aqui um pouco em off, muito por conta. O Horácio vai falar um pouco mais do Ceará, né? Que é um time que vai ter alguns desfalques para esse confronto. Mas o Vasco também, além de não ter Tietê, Coutinho, né? Que hoje são peças muito importantes. O Vasco fora de casa é um time totalmente diferente do que em São Januário, né? A gente não sabe o que esperar o Vasco no Castelão. A nossa última lembrança fora de casa foi aquele confronto contra o Corinthians, desastroso, onde tudo deu errado. Então, cara, já adianto, né? A gente vai falar no final, assim, mas se eu tivesse que dar um palpite, talvez um empate, assim. É, e se fosse para apontar um favorito, eu acho que eu iria de Ceará, cara, porque o Vasco fora de casa, de fato, me traz preocupações. Sim, concordo completamente com você, né? E até o Verratti falou sobre isso na zona mista, né? Na última zona mista, ele falou: ó, a gente tem que melhorar e tal, principalmente fora de casa, se a gente quiser sonhar grande. Mas enfim, agora eu vou trazer aí o nosso convidado, né? Do momento aí, o meu querido Horácio Neto. Então, Horácio, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você, né? Queria que você começasse aí contando um pouquinho como é que é a experiência de cobrir o Vozão diariamente, é tranquilo, um pouco mais desgastante, como é que está sendo viver, né, essa temporada, podemos dizer assim, de retorno do Ceará Elite do futebol brasileiro. Começou muito bem, né, já campeão estadual, inclusive. Cara, é de tempos em tempos, assim, o trabalho do jornalista no geral é muito desafiador. E de tempos em tempos a gente Sim. tem problemas e questões do clube, porque o futebol é muito volátil, né? Se eu estivesse falando do Ceará há duas semanas atrás, quando venceu o Grêmio, eu ia trazer uma outra perspectiva, um outro bastidor. Eu tô falando agora da derrota do Juventude, que não foi nem uma semana, foi 2 dias que aconteceu. Então, com as lesões que aconteceram, tudo mais, então. A, o setorista, principalmente, que é o meu caso, o repórter setorista, ele fica nessa sequência, nessa nuance a cada semana. Então, se a gente for colocar até uma expectativa para esse jogo do Vasco, eu vi que vocês colocaram até o Ceará como favorito. Eu não sei se tá assim, viu? Eu não sei. Não tô nem fazendo a linha do pessimista. Eu acho que se o Ceará tivesse o time completo, por mais que eu também ache o time do Vasco qualificado, mas se o Ceará tivesse com o time completo, eu acho que tinha mais chances de dar jogo. Eu não sei qual será o Ceará que o Vasco vai encontrar. Eu sou setorista, estou aqui todo dia, e eu não sei qual vai ser esse Ceará que o Vasco vai encontrar. O Ceará em casa ele tem uma sequência de invencibilidade que tá incrível, assim, né? São 24 ou 25 jogos sem derrotas. Desde a Série B do ano passado, ele venceu praticamente todos os jogos que teve na capital cearense, tanto os que foi mandante como os que não foi. Fortaleza foi mandante, ele conseguiu vencer ou empatar. No que o Ferroviário, no caso, foi mandante, ele venceu. Então, aqui nos domínios, aqui no Castelão e no PV também, o Ceará tem sido imbatível. A questão é que fora de casa, na Série B, já chamava atenção até semelhante que vocês vêm colocando com o Vasco. Na Série B já tinha esse atenuante, era um time em casa e um time diferente fora. Aparentou nesse ano o Condé ter conseguido equilibrar mais isso. Contra o Bragantino ele conseguiu fazer um bom jogo, depois caiu muito, cara, caiu muito. Será fez 2-0 depois de terminar o primeiro tempo com 3 ou 4, mas caiu muito desempenho ao ponto de levar um empate na reta final do primeiro tempo, nos acréscimos, por sinal, acréscimos está sendo um problema para o Ceará, viu? No segundo tempo, também sofreu o gol nos acréscimos. Até dos 4 gols que o Ceará sofreu na temporada, 3 foram nos acréscimos. Na temporada não, perdão, no Campeonato Brasileiro. Dos 4 gols que sofreu o Campeonato Brasileiro, 3 foram nos acréscimos. Então, a reta final está pesando pro Ceará, tem sentido. E eu não sei o quanto vai impactar esses desfalques. A gente até pode debater aqui a questão dos jogadores. Cara, tem cara muito importante. O Pedro Henrique ainda é o vice-artilheiro do time na temporada. O Pedro Henrique chegou desacreditado do Corinthians, veio para o Ceará. O Ceará buscou muito essas peças que buscavam novos ares, se liga? Tipo, caras que já tinham brilhado em outros lugares, mas que não viviam um bom momento. E aí se enquadra o Pedro Raul, que é um cara que vinha de sequências ruins do Vasco, aí vocês vão lembrar pra caramba disso. Perdão. Mas no México, além do Vasco, no México ele também não foi bem, no Corinthians também ele não foi bem, e o Ceará procurou esse perfil, cara, de caras talentosos que tinham ali mostrado um desempenho acima da média em determinado momento, mas que vinham em baixa
para tentar se recuperar aqui. E, cara, deu certo. Boa parte do elenco realmente do Ceará tem correspondido, até os caras do ano passado. Se você perguntasse para o torcedor do Ceará se ele queria o Lucas Mugni no time da Série A desse ano, ele não ia querer. E não que o Mugni não jogou mal, o Mugni jogou bem a Série B, jogou bem pra caramba. Mas a pessoa achava que não tinha nível. Só que o Mugni, esse ano, ele mudou o panorama dele para o torcedor do Ceará. Não sei qual a imagem que vocês têm do Mugni também, porque acho que a impressão que vocês lembram mais é do Flamengo, da passagem dele, ou então, acho que, não sei se vocês pegaram a Série A dele no Bahia. Enfim, Sim, para mim era outro jogador. Hoje o Mugni, ele é outro jogador. E isso foi uma evolução do atleta que, não sei se vocês estão ligados. O Mugni, ele tem provavelmente vocês não estão ligados, né? Quem que vai saber de Lucas Mugni no Ceará? Mas, para especificar, não desfazendo do Mugni nem desfazendo do Ceará, é só uma questão específica. O Mugni, ele tem um profissional tático para ele, que já está há 2 anos acompanhando ele, e ele tem um profissional físico. Hoje, o Mugni, ele corre mais do que ele correu ano passado. Então, ele é um cara que consegue se dedicar melhor fisicamente, que era uma coisa que ele tinha um problema de desgaste físico. Ele está melhor nisso, e ele é um cara que está muito inteligente taticamente. Então, ele nem sempre ele dá o passe em profundidade, o passe decisivo, mas ele consegue fazer o passe que facilita muito o jogo do Ceará, segura a bola que facilita muito o jogo do Ceará. Eu vejo o Bugni numa evolução assim que me surpreende bastante, e outras peças ali até que podem colaborar, tudo mais, mas esse ponto, tem muita gente de fora que é por isso que eu estou dizendo para vocês. Por mais que eu esteja aqui no dia a dia do Ceará, não tem como eu imaginar qual Ceará, qual vai ser o nível que vai encarar o Vasco, porque tem muita gente de fora. Berbit, já caramba, vou me adiantar que eu acho que é o surpreendeu. confronto dos pessimistas, né? Porque eu trouxe uma visão pessimista do lado do Vasco, o Horácio trouxe uma visão meio pessimista também do lado do Ceará. Quero ouvir você, Berbit, para ter o contraponto. Você que vai desempatar aqui. Cara, então, é complicado, assim, ter uma esperança no Vasco, principalmente fora de casa, né? E ainda mais com esse retrospecto que o Horácio disse aí. Mas eu, no começo, fiquei um pouco mais, assim, pessimista com relação a esse jogo em específico, né? Mas depois que ele falou que tem muito jogador fora, né, por conta de lesão, entrega ao departamento médico, eu já falei assim, opa, pode ser que pelo menos dê para arrumar um empatezinho fora de casa. Acho que o empate é muito interessante, levando em conta que das 3 rodadas até aqui nós só tivemos 3 vitórias dos visitantes, né? Nesses 30 jogos. Então a gente vê que realmente o mando de campo está fazendo a diferença, né? Só quem ganhou como visitante até o momento foi o Flamengo contra o Vitória e também foi contra essa última partida agora contra o Grêmio e o Palmeiras contra o Sport, que a gente pode, né, questionar, né, a questão do resultado ali. Mas, enfim, eu acho que o empatezinho tá de bom tamanho. Eu acho que é possível o Vasco conseguir, né? Tava até já tinha até passado para o Horácio, como você também comentou, né? Desculpa. O Tietê tá fora, foi preservado, no caso, o Puma Rodrigues também. E o Coutinho e Tietê foram mais preservados por conta de controle de cargo. O Coutinho exatamente para você evitar perdê-lo novamente por lesão. Ele que já acabou tendo que parar ali por 2 vezes por questões musculares. Então, por conta do desgaste, né, da viagem de ida e de volta, o Vasco preferiu poupá-lo, podemos dizer assim. E o Tietê também, porque ele atuou em todos os jogos depois que ele retornou da lesão. E agora o Puma Rodrigues, em específico, ele tá fora porque ele vai ser pai, cara. Então, assim, desejamos aí a vinda. Justo. Uma vinda, assim, podemos dizer, com bastante saúde. Acho que é um menino, né? Pro Pumitinho, podemos dizer assim. Então, que venha com muita saúde. Mas aí, Gustavo, você tem alguma pergunta para o nosso amigo Horácio? Você falou ali em off ainda que você queria perguntar um pouco sobre um assunto para ele, mas o homem está com certo tempo aí limitado, então se ele puder resumir, enfim, sobre esse assunto. Não, eu te perguntou em off, né, sobre a fase do Pedro Raul, né? A gente sabe que tá metendo muito gol no Ceará. Eu acho que pode ser um dos candidatos a artilheiro do Brasileirão. Eu queria que ele falasse um pouco do Pedro Raul. Mas antes, enquanto o Berbet falava da ausência do Coutinho, me veio uma curiosidade. Como que o torcedor do Ceará, né? Eu digo isso
um torcedor aqui fora do Rio. Como que vocês estão vendo essa temporada do Coutinho? Porque para nós vascaínos a gente está vendo uma evolução grande assim no futebol dele. E o que vocês enxergam do Verratti assim? Cara, do Coutinho, confesso pra você, assim, a torcida do Vasco é grande aqui no Ceará, certo? O Vasco é um dos clubes que tem torcida nacional. Se tem jogo no Castelão, acho que não vai ter muito torcedor do Vasco, por sinal, nessa terça-feira, porque o horário é muito ruim e acho que não vai ter nem muito torcedor do Ceará. A média do Ceará ela é alta para o Brasil. 20 mil pessoas é ruim para a gente, certo? Ceará e Fortaleza. Quando dá 20 mil pessoas no Castelão, é um público ruim. Então, deve dar ali uns 25 mil, 30 mil, acho que no máximo. Acho que nem bate 30 mil. Se duvidar, vai bater 20 mil. Porque esse horário de terça-feira, 9h30, é muito ruim. Muito ruim aqui para a cidade. Então, não sei se vai dar muito torcedor do Vasco e muito menos do Ceará, né? Que teoricamente é o que deveria dar mais público. Mas dos times nacionais que a gente coloca aqui, que dão assim, você pode colocar o quanto mais do estádio for que vão da gente, vai da galera, é o do Vasco, Palmeiras, São Paulo e Flamengo. São os 4 clubes que. E Corinthians, perdão. 5 clubes que geralmente depende. Se abrir mais setor visitante, vai ter mais gente querendo assistir. A fase do Vasco talvez também não ajude tanto aquele torcedor que não acompanha tanto assim o Vasco, mas torce Vasco para poder assistir, né? Geralmente vem o pessoal de Mossoró, vem gente. Mossoró é uma cidade aqui pertinho de Fortaleza, mas é no Rio Grande do Norte. Vem o pessoal dos arredores para também assistir, enfim. Mas falando sinceramente com vocês, do Coutinho pouco é comentado aqui em relação, até se for com esse comparativo, é muito mais comentado o Verratti. O pessoal comenta muito mais, principalmente eu vou te dizer até por conta do Fortaleza. Fortaleza hoje está vivendo um problema com o atacante, que o Lucero, até no cenário nacional, para quem não acompanha tanto, deve achar que ele está bem, mas no geral o Lucero é muito criticado desde o ano passado. E aí o torcedor do Fortaleza, principalmente olhando o Verratti fazendo gol direto, principalmente de cabeça, que é uma jogada que o Fortaleza consegue fazer com sequência. Então, acho que é um cara mais comentado do que o Coutinho. E não menosprezando o Coutinho, nem nada, nem menosprezando o Vasco. É mesmo de o que é debatido aqui, do que é comentado aqui. E o Coutinho, assim, acho que se ele continuar essa sequência que ele está apresentando no Vasco, porque ele está jogando muita bola, ele vai ser uma hora comentado aqui. Tem muito torcedor do Vasco aqui. E a respeito Perfeito. do artilheiro? Do Pedro Conta um pouco Raul, aí. É, você tem cara. expectativa que ele lute por essa artilharia? Não sei se o Ceará tem essa expectativa que ele lute pela artilharia, mas ele tem expectativa com certeza de ser o principal jogador do Ceará na temporada. O Pedro Raul, ele foi interesse do Ceará em dezembro, mas ele não foi o primeiro interesse. O primeiro interesse foi o Everaldo. O Ceará tentou e tentou muito o Everaldo. É informação, isso não é opinião. O Ceará tentou demais o Everaldo. Não conseguiu. E depois foi no Pedro Raul e até a avaliação interna do Ceará, antes até do Pedro Raul ter esse resultado esportivo, era que levou sorte, entre aspas, que já achava, já tinha essa definição que o Pedro Raul era mais jogador que o Everaldo. Isso internamente no Ceará já era diagnosticado. E cara, o contexto do Pedro Raul, até eu considero que é semelhante ao contexto do Vasco, que o time jogava para ele. O time do Vasco inicialmente jogava o Pedro Raul. Só que eu acho que por não ter começado tão bem, essa esse jogo apontado para ele foi reduzindo, foi diluindo. Enquanto no Ceará o contexto está diferente. O cara que o time do Ceará jogava ano passado era o Puga. O Puga ele não só puxava o jogo para si nas jogadas individuais, perdão, como ele também atraía o jogo do time para ele. No caso, o Pedro Raul ele não consegue puxar jogadas para si, mas o time joga para ele. Então, se o Ceará está apertado, o Ceará está sem conseguir criar jogada, é cruzamento para o Pedro Raul. Se o Ceará consegue criar por dentro, com o Dieguinho tentando fazer infiltração, esse passe mais direto, ou o próprio Mugni também tentando fazer essa movimentação, fazendo esse passe mais vertical, é procurando o Pedro Raul. Então o time todo está em função dele conseguir fazer uma boa temporada. E ele está respondendo. Acho que diferente do início do Vasco, no início do Ceará ele está respondendo. E aqui no Ceará já tinha essa expectativa em relação a ele. Cara, olha só como o torcedor do Ceará é carente de camisa 9. Desde o Arthur Cabral que está no Benfica, desde o Arthur Cabral, o Ceará não tinha um atacante, torcedor do Ceará, não tinha um atacante para poder comemorar. Então, o O Vitor Vini Gabriel, não se encaixa nessa, numa. não? Qual? O Vini?
O Vinícius. Vina, Qual o Vina, Vinícius? né? O Vina ele era um meia, o Vinícius Vina, você falou certo, eu que não me toquei. O Vina, ele não era centroavante. Ele até chegou a jogar de centroavante com o Dorival, mas ele era o meia, ele era o ídolo do clube, até especula que ele possa voltar ou não. Acho que até que ele vai voltar no meio do ano, mas ele não era o centroavante. Ele era o cara que decidia os jogos, ele era o cara que fazia os gols, dava as assistências, mas ele não era o centroavante. Até muitos reclamavam que não davam o centroavante para ele. Para ter noção, o Vitor Gabriel, que é um cara da base do Flamengo, não sei se vocês conhecem, mas que passou pelo Juventude, ele veio para cá, marcou 10 gols e a galera amava ele. Até hoje tem torcedor do Ceará com saudade do Vitor Gabriel, que é um cara que sabe fazer gol, mas é muito limitado. Se a gente está falando do Pedro Raul, então, ele é bem mais limitado que o Pedro Raul. Só que a chegada do Pedro Raul muda o panorama. Ele chegou fazendo gol, ele chegou ganhando confiança, o time jogando para ele. Cara, os caras fizeram uma live falando o nome do Pedro Raul 5.000 vezes. Então era a galera falando, a live do cara foi toda Pedro Raul, Pedro Raul, Pedro Raul, Pedro Raul, em comemoração à chegada dele. Os caras não tem, assim, o torcedor do Ceará sonhava com esse centroavante. E o Ceará, ele lembra o perfil de torcedor do Ceará, ele lembra um pouco o perfil de torcedor do Corinthians. O cara não precisa ser o melhor tecnicamente, ele tem que ser o melhor de entrega. E o Pedro Raul tá sendo, cara. O Pedro Raul sai dos jogos, assim, cansadíssimo, cara. O cara sai extenuado. O cara sai, tem Extenuado. jogo que extenuado, tem jogo que o cara sai que ele, por exemplo, teve um jogo no meio de semana contra o Confiança, que ele jogou na Copa do Brasil, aí acho que não jogou no final de semana. Ele jogou no final de semana poupado, porque o cara não tinha mais condição de jogo. E isso, o cara que entrega resultado esportivo mais garra, ganha o torcedor do Ceará. E eu acho que é isso que vem casando com o Pedro Raul. Ele tinha uma expectativa muito grande, ele respondeu desde o início, o time também respondeu, o time joga para ele, joga em função dele. E acho que esse contexto, por isso que esse casamento inicialmente tem dado certo. Perfeito. Então, Horácio, vou te falar um pouquinho, né, sobre o cenário, né, que o Vasco vem para esse confronto, e aí queria que você falasse também um pouquinho sobre o Ceará, até para te liberar também depois, né, que você está com tempo curto. Bom, vou trazer para você o que acontece. O Vasco, ele é um time que vem conseguindo resultados positivos na maioria das vezes, né? Tem mais vitórias nessa temporada até o momento, mas quando teve adversários mais equilibrados, né, ou até mesmo superiores, encontrou muita dificuldade, né? Nos clássicos, no Carioca, sofreu muito, venceu o Botafogo, que estava com um time misto, barra alternativo, barra reserva, mas é um time que consegue os resultados, mas mesmo quando consegue os resultados, ele não convence. Então ele consegue o resultado, mas a performance não é aquilo que o torcedor espera. Então, assim, o Carille agora está um pouco melhor essa tensão, porque ele vem de 2 vitórias consecutivas, né? E, enfim, mas o ambiente estava muito ruim para ele, de ser vaiado, né? Em São Januário e tal. Enfim, os jogadores tiveram que ir lá, em 2 jogos seguidos foram comemorar abraçando ele para demonstrar apoio. Enfim, é um time assim, porque é um time que você não tem gosto de ver jogar, né? Aquele futebol burocrático, muito passe para o lado, sabe? Muito O cruzamento, time né? que muito cruzamento, inclusive. Você às vezes consegue resolver em jogada individual, mas você não vê um time com padrão de jogo, com evolução, por exemplo, não tem uma variação tática, não tem uma variação técnica. Então, assim, o Vasco ele é um time que prioriza a posse de bola, especificamente, né? Pelo elenco que tem, inclusive pela qualidade que se tem no meio de campo a princípio. Mas o problema é que o time ele é muito lento, tanto na transição ofensiva quanto na transição defensiva. O time do Vasco toca muita bola, mas daquele jeito assim que não tem muita objetividade, sabe? Não busca pegar o adversário com toques rápidos, envolventes, aí gira, né? Rouba a bola, por exemplo, em vez de ser objetivo, incisivo em direção ao ataque, não, toca para o lado, vira o jogo, muitas das vezes sem tanto objetivo. Então, assim, o que eu diria para o Ceará é isso: se o Ceará quiser vencer o Vasco, buscar as transições
ofensivas, principalmente muito rápida. Assiste o jogo que o Vasco fez contra o Corinthians, sabe? A troca de passes entre Yuri Alberto e Memphis, principalmente. Ali é o exemplo perfeito de como você pegar o Vasco assim desprevenido e conseguir uma vitória, por exemplo. Agora, a jogada, podemos dizer assim, mais forte é a bola aérea, principalmente pelo lado esquerdo com o Verratti. Agora chegou o Nuno também, né, para fazer essa triangulação junto com o Piton. No último jogo também, o segundo gol do Vasco saiu numa jogada linda entre o Piton e o Nuno, né? Vem um cruzamento, uma virada de jogo, na verdade. O Piton ele cortou, né? Já entregando para o Nuno, arrastou, e o Piton fez a ultrapassagem, eles tabelaram. E, enfim, o Nuno cruzou e o Verratti conseguiu marcar o gol. Então é isso que eu posso te dizer sobre esse time do Vasco, sabe? De forma geral. Se o Gustavo quiser complementar com outra coisa, e aí eu te dou um provável time do Vasco aí para enfrentar o Ceará e já passo para você fazer esse caminho semelhante, podemos dizer assim, mas para o Ceará, é claro. Não, perfeito. Acho que você falou completo aí. Pode passar a nossa provável escalação aí. Perfeito. Então, cara, eu acredito que o Vasco vá com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, né? Propriamente o João Vitor e o Lucas Freitas, já que o Maurício Lemos ainda não se recuperou da pancada que ele sofreu, né, tomou uma joelhada na costela, teve uma fissura, se eu não me engano, e o Lucas Piton na lateral esquerda. Aí no meio de campo, Hugo Moura, Paulinho, e aí, né, se tem uma dúvida se vai ser o Payet centralizado ou se ele vai puxar o Garré, que vem jogando na ponta, mas que tem mais características de meia, né, para jogar ali centralizado. E aí na ponta direita se tem essa dúvida. Por exemplo, se vai ser o Garré, né, junto com o Payet, ou o Ryan, que fez o gol, que sacramentou a vitória, e aí pode ganhar uma oportunidade como titular na posição que ele mais gosta, ou até mesmo o Adson, que está retornando aí de lesão. E na ponta esquerda, provavelmente, o Nuno. E como centroavante, o Verratti. Então, além do Verratti, eu acho que o Ceará tem que tomar muito cuidado, tem que colocar uma atenção especial no Nuno aí. Mas e aí, Gustavo? Você acha que o Ceará tem que ficar com atenção em alguma jogada específica, além aí do Vasco? Algum jogador que eu acabei não citando que você gostaria de destacar? Não, acho que você foi completo na sua fala. Eu acho que o Verratti hoje é a principal arma do Vasco. E a gente, inclusive, isso foi uma pergunta pro Pepa, né? Pô, você sabe que o Verratti é a principal arma, porque o que você fez de diferente para marcar ele? Ele falou, a gente tenta, mas tem o diferente, assim, não consegue prever tudo da partida. Eu acho que a principal arma do Vasco vai ser os cruzamentos pro Verratti, assim como vem sendo desde 2023, né? Mas eu quero ouvir do Horácio aí quais são as armas do Ceará para essa partida. Cara, é o seguinte, o Léo Condé ele arrumou muito o time do Ceará, certo? Tá? Por isso que eu até comentei com o Carlos até no WhatsApp. Se tivesse o time do Ceará completo, eu acho que daria muito jogo, entendeu? Dava para ser um time competitivo contra o Vasco. O time completo, o Ceará perde muito. Então, o Condé ele conseguiu trazer o Ceará para o Campeonato Brasileiro com o Ceará ajustado. O Ceará tem muita forma de atacar. Não é à toa que tem 5 gols em 3 jogos. É um time que consegue na medida do possível, das limitações que tem, consegue ser um time criativo, consegue ser um time versátil, como eu te disse, se tiver difícil, cruza a bola procurando o Pedro Raul. Se tiver difícil pelos lados, tenta por dentro, faz a jogada de filtração e aparece ou o Fernandinho, agora lesionado fora, ou aparecia ali o Galeano também na jogada aérea. O Galeano é um cara que é baixinho, paraguaio baixinho, mas ele salta muito bem, cara, e consegue fazer os gols de cabeça. Então, o Ceará tem muito recurso. O Condé trouxe o time pro brasileiro com qualificação e qualidade para poder disputar esse competitivo. A questão é que tem muita gente de fora. Então, assim, qual é o defeito do Ceará, mesmo com o time completo? Eu acredito que quando o Ceará sai na frente, como saiu nos últimos jogos, ele recua demais. E recuar é natural, principalmente para a estratégia do Ceará. O Ceará tem a ideia de ser um time reativo. Eu não preciso estar falando isso. Se você olhar os números, você vai ver que é pura verdade. O Ceará e o Fortaleza são as duas equipes com menos posse de bola no Campeonato Brasileiro. O Ceará estava a segunda menor, o Fortaleza com a menor. Então, a gente vê que a estratégia do Ceará corre muito disso, de ser um time competitivo sem a bola e quando tem a bola buscar esse gol de forma rápida, né, de forma objetiva.
Só que o Ceará tem recuado demais. E esse recuado demais dá muita confiança ao adversário. O jogo contra o Bragantino, o Ceará abriu 2-0. O Ceará tinha feito 8 finalizações até os 38 minutos do segundo tempo. O Bragantino não tinha sofrido uma. O Ceará recuou. Quando o Ceará recuou, o Bragantino fez 6 finalizações até os acréscimos. Então você tira, era quase uma finalização por minuto que o Ceará sofria. E quando foi contra o Grêmio, cenário muito semelhante. O Ceará fez 1-0, recuou demais, o Grêmio pressionou. Por muito pouco o Grêmio não empatou, por muito pouco mesmo. E na reta final, o Matheus Araújo conseguiu fazer aquele gol que viralizou pelo Volpe ter tentado marcar de cabeça e, enfim, acabado com o jogo. O jogo contra o Juventude, o mesmo cenário, cara. Por isso que eu acho que o cenário deve se repetir contra o Vasco. Somente o Ceará com o time não qualificado. Não necessariamente o Ceará sair na frente, mas eu estou só repetindo para vocês o que aconteceu. O Ceará saiu na frente e o Ceará recuou muito contra o Juventude. E nos acréscimos sofreu o gol de cabeça numa bola parada. O Mandaca estava sozinho. O Mandaca jogou muita bola esse confronto e sozinho empatou o jogo. No segundo tempo, do Juventude, foi o jogo que eu vi o Ceará menos criativo. O segundo tempo do Ceará, ofensivamente, foi muito ruim. E eu não sei se isso se deu às peças que não têm o mesmo nível das titulares. E aí vai cair de desempenho, né? Vai ter que fazer mudança, vai cair. Então, a minha preocupação em relação ao Vasco é essa, porque acho que se tivesse time completo, daria jogo, seria competitivo. Sem o time completo, a gente viu que o nível cai bastante, principalmente na reta final de jogo. E acredito que o Ceará, se o Vasco souber utilizar a posse de bola que o Ceará vai dar, o Ceará tem chance de ser punido, porque o time recua e recua demais. Contra o Grêmio teve uma melhora em relação a isso, conseguiu ser agressivo mesmo recuado, mas ainda assim sofreu muito. Por muito pouco não sofreu gol de empate. Acho que, até para acabar esse mistério, eu vou logo falar quem tá fora, né? Porque eu tô falando, e o torcedor deve ficar na dúvida. E quem tá fora? Quem tá fora? Vamos lá, recapitular. O Matheus Bahia, lateral esquerdo, titularíssimo, assim, um cara muito importante para as ações ofensivas do Ceará. Ele estava de fora do confronto, mas acabei de receber a informação agora à noite que ele vai ser relacionado. Tem a expectativa dele ser titular, mas eu não posso garantir para você porque nem a minha fonte garantiu. Então, eu não tenho como dizer que ele vai ser titular, mas de qualquer forma é um cara que, se for titular, vai ajudar muito, mesmo não jogando os 90 minutos. O reserva imediato dele, o Nicolas, está fora, não deve ser relacionado. É lesão muscular, o Matheus Bahia foi só um desconforto. O Nicolas teve lesão de fato. Deve ficar ali 3 semanas fora. A gente indo para a posição de volante, o Richardson, que seria um cara ali que poderia disputar a posição titular, também está fora por 3 meses. Fez cirurgia por conta de dores na face de plantar. E aí, mas antes mesmo já não contava que ele tivesse. Ele já não estreou ainda no Brasileirão e ele está fora já há algum tempo. Mais na frente aí talvez seja o ponto que o torcedor sinta mais falta, né? O Lucas Mugni, que eu disse para vocês, é o cara que tem crescido bastante, tem sido importante. O Lucas Mugni teve pubalgia. Pubalgia não tem como solucionar, tem como amenizar, porque a dor no pubis é uma coisa muito complicada. O atleta tem que achar no feeling que não está doendo tanto para poder atuar. E é o caso do Mugni. Ele conseguiu fazer atividade, conseguiu treinar e também vive a expectativa de ser titular, mas relacionado vai ser. Relacionado, eu posso garantir para você que ele será. E aí, se não for relacionado, a posição do Mugni é mais fácil de substituir. O Matheus Araújo está bem também, deu assistência no último jogo. O Rômulo não está tão bem, mas é um cara de confiança do Condé e é um cara que tem qualidade. Então, a posição do Mugni é mais tranquila. O problema é o ataque. Olha o azar do Ceará, cara. O Pedro Henrique se lesionou numa pancada que sofreu no medial colateral, que é o ligamento do joelho. Só que não chegou a romper, então ele não precisou fazer cirurgia. Só que ele ficou ali uns 3 meses, 2 meses, vamos lá, 2 meses fora, certo? Porque vai retornar a próxima semana. O substituto dele é o Fernandinho. O Fernandinho é um substituto dele e tal. Começou a torcida criticando, bibibi, bobobó, só que o cara começou a jogar bola, cara, começou a jogar bem. Aí dividiu com o Serrote a bola, se lesionou porque caiu, machucou o ombro, fez cirurgia 3 meses fora. Então, o Ceará nesse momento ele está com a terceira opção para lado de campo. E aí quem briga por essa vaga são 3 caras. O Ailon, que foi o titular do último jogo e fez o gol, mas as atuações do Ailon não são tão convincentes.
O Martinez, que é um cara que também não tem tanta confiança, mas tem característica mais de ponta, talvez isso sobressaia. E o Rômulo fazendo aquela função porque já fez. Tanto no Palmeiras como no Ceará, ele faz essa função e ele pode brigar por essa posição. Mas só de escalar o time aqui, vocês já estão vendo, cara, a dificuldade que está sendo montar o time titular para enfrentar o Vasco. É muita gente de fora para muito tempo, e é complicado. Até o Condé falou isso em coletiva. Ele falou, não estou usando isso como desculpa, mas citou o número de desfalques. E é isso, pô. Não dá para condenar o Condé pelo número de desfalques, mas dá pra gente passar um pano e falar, pô, cara, realmente tá difícil pro cara, tá difícil montar um time. A gente vê que os dois laterais esquerdos se contundem na mesma semana, pô, e um vai ficar fora um mês e o outro que ficou fora do último jogo e tinha risco de ficar fora contra o Vasco. Então, tá complicado montar o time do Ceará. Isso é um problema sério, até para não para entrosamento, porque o Condé, como eu disse, ele conseguiu trazer o time azeitado para o Brasileirão. Agora, mas para manter o nível técnico, para manter o nível de apresentação. Como eu dei o exemplo para vocês, o Bragantino começou bem, caiu com as alterações. Juventude, a mesma coisa, até foi para mim o pior segundo tempo do Ceará. E isso é o que me preocupa diante do Vasco. Acho que o Vasco não vai precisar ser tão, não ter a melhor atuação da sua temporada para poder prejudicar o Ceará, entende? Então, isso que me preocupa um pouco. Perfeito. E aí, até já para te liberar, queria saber, né, como que você acha aí como que você projeta, né, como que vai se desenrolar o jogo, enfim, claro, se você quiser, se você não quiser, trazer um palpite aí e suas considerações finais para essa partida. Não, eu vou fazer a minha torcida, né? Não vou fazer o meu palpite. Claro, Eu vou claro, torcer que o Ceará ganhe, mas com todo respeito ao Vasco. justo. E vocês vão Não, torcer pelo por Vasco favor, ganhar. Então, claro. não estou falando nada que vá ofender ninguém aqui. Eu vou torcer que o Ceará ganhe, até Não, porque pelo amor de Deus. nesse momento, o Ceará, a melhor chance que ele tem ganhado dessas equipes, no geral, do Brasileirão, é nesse primeiro turno, porque no segundo turno a tendência é que a maioria se ajeite, entre no rumo. O Vasco, como você falou, cara, ele conseguiu vencer mais do que perdeu, mas ele não conseguiu ainda deixar a equipe no tom, por assim dizer. E se você vê, é o Sim. padrão do brasileiro, cara. O Cruzeiro não tá bem, o Palmeiras fez um bom jogo agora contra o Corinthians, mas até recentemente a galera estava criticando. O São poucas Grêmio, as equipes que você vê, o Grêmio, são poucas as equipes que você vê que chegou no Brasileirão já ajustado. E o Ceará é um desses casos, cara. A equipe já chegou no Brasileiro ajustado, chegou já correto, com trabalhos bem definidos. Então, a melhor chance que o Ceará tem de vencer é agora. Então, eu torço que o Ceará vença. Acho que vai ser um jogo muito difícil. Acho que o Vasco vai complicar muito. Até vocês colocaram o Ceará como favorito. Eu não tenho essa coragem. Eu não tenho, pelo número de desfalques, pela questão que o Ceará vem sofrendo recentemente. Então, eu não tenho essa coragem. Mas o que eu torço é que acabe vencendo, nem que seja na sorte, nem que seja numa bola perdida, mas acho que o confronto tá muito igual, cara. Muito igual, para não dizer que o Vasco tá acima, viu? Porque, como eu disse, é muita gente de fora do Ceará. justo. Vai ficar de fora do palpite, então, no caso. Vai Não, chutar já um a disse meu zero. palpite. Vou chutar Ah, esse 1-0 chorado. justo, tá Vamos colocar certo, ainda então. Pedro Raul, porque a gente sabe que a única lei que funciona no Brasil é a lei do Lei do ex. ex, tá Então, se certo, justo, funcionar, se funcionar, vai essa. Mas assim, é justo, mais torcida do que de fato eu imagino o cenário que claro, aconteça. É claro, imprevisível para mim, eu não sei. Depende muito sim, como o Vasco vai chegar e depende muito até como o Ceará vai se comportar com jogadores que não são titulares. justo. Então é isso, cara. Muito obrigado. Quer aí se despedir? Quer deixar suas considerações finais? Como é que a galera faz para te acompanhar aí no seu trabalho? Conta um pouquinho pra gente. Pô, primeiro agradecer, tamo junto, cara. Sempre que precisar, pode me chamar. Atendo, cara, eu faço live da galera de todo o Brasil, o pessoal sempre me chama, aqui no Ceará também. Às vezes estou em empecilhozinho porque o jornal não libera tanto para eu fazer, certo? Ele Uhum, pede para eu amenizar ou não fazer tanto, mas no geral eu não me uhum, importo, eu fazendo respeitando aquele limite de tempo que eu peço, para mim é tranquilo. Então, assim, uhum, sempre que precisar, pode me chamar. Eu trabalho no Jornal o claro. Povo, né? Sou repórter lá e Sim. setorista também pela Rádio Povo CBN.
a CBN aqui do Ceará, cobrindo o dia a dia do Ceará. Então, minhas redes sociais é Menino Horácio, o pessoal me conhece aqui como Menino Horácio. Você vai procurar lá no Instagram, vai achar. No Twitter é a mesma coisa, aí você vai acompanhar, se quiser saber as coisas do Ceará, como é que tá, reforços, a provável escalação, essas coisas. Provável escalação nem sempre eu coloco, mas eu coloco pelo menos ali os atletas que estão retornando, os bastidores do Ceará, sempre tem que colocar. E também eu sou colunista, né? Tem uma coluna no jornal O Povo, falo de futebol europeu. Até a Legal. última coluna que eu fiz foi falando do Mirandinha. Para quem não sabe, né, o Newcastle foi campeão da Copa da Liga recentemente, quebrou um jejum de 70 anos. Aí eu puxei o gancho para o Mirandinha, que foi o primeiro brasileiro a ter jogado a Premier League, é cearense, e ele foi o primeiro ídolo do Newcastle dos sul-americanos, né? Então, a minha coluna fala um pouquinho da história do Mirandinho, entrevistei ele e tá lá. Então, para quem quiser acompanhar também futebol europeu, a cada 15 dias, vai diminuir essa semana, mas a cada 15 dias sai uma coluna minha sobre futebol europeu. Que legal, cara. Fico feliz aí. A gente já conversa, sei lá, 3 anos, mais ou menos, por aí. Isso, Passa muito rápido. Então, claro, né? A gente vai fazendo amizade aí pelo Brasil, né? Espero conhecer logo os amigos aí que a gente só conhece pela internet, o mais rápido possível, né? Que o Vasco também ajude para que a gente possa viajar pelo Brasil, né? Enfim, acompanhando o Vasco e realmente fortalecendo essas amizades, mas acima de tudo, muito sucesso aí para você. Continue brilhando no Jornal O Povo, também na sua carreira. Valeu, meu amigo. valeu, cara. Tamo junto. Valeu também, Gustavo. Então Tamo é junto e isso. um abraço para todo mundo que nos acompanhou. Valeu, grande abraço. Mas e aí, Gustavo? Agora seguimos eu e você aqui por enquanto. Queria saber de você, cara. E aí, pelo que o Horácio trouxe pra gente, é, como que você vem desenha, como que você desenha esse jogo? Ficou um pouco mais animado, otimista com o que ele trouxe? Essas diversas lesões aí que o Ceará provavelmente terá, né? Vão ter alguns possíveis retornos, podemos dizer assim, né? Lucas Mugni, o Matheus Bahia também, que ele citou. E aí, como é que deu uma mudada assim no panorama? Cara, eu pensando bem, eu acho que eu iniciei o vídeo muito pessimista, né? Comecei falando que o Ceará seria favorito, e aí com essa fala do Horácio, eu acho que eu mudei minha visão assim, acho que me deu um otimismo maior. Eu acho que o Vasco tem condição de ir atrás de uma vitória do Ceará lá no Castelão, por mais que eles tenham esse recorde aí de partidas sem perder lá na casa deles. Mas acho que o Vasco tem convicção, tem a possibilidade de vencer. O Vasco está evoluindo assim, por mais que não esteja convencendo, eu acho que tem as vitórias, consigo ver uma melhora nas últimas partidas e vou apostar, já vou dar meu palpite. 2-1 Vasco, porque o Vasco não consegue passar uma partida sem levar golzinho. Então eu vou de 2-1 pro Vasco. Né? Já foi na minha também, igual no vídeo passado. Você não tava no caso, mas eu e o Thiago aqui, a gente fazendo com o Alan, né? Meu parceiro lá do Recife, que acompanha no geral os três grandes, né? E mais o Retrô lá em Pernambuco. Aí eu falei para ele, cara, vou chutar um 2-1. Eu tava quase acertando. Aí o Vasco foi lá e fez o 3-1 com o Rayan. Mas a gente conhece o Vasco da Gama, sabe muito bem como é que é, né? Como você falou, difícil sair de uma partida ali sem levar um golzinho. Então, assim, cara, acho que vai ser um jogo muito estudado, sinceramente. Eu acho que parece ser assim. Acho que, como o Horácio falou muito bem, o Vasco tem que tomar cuidado com essa questão das transições, né? Muito rápidas. Isso me deixou um pouco de receio. Só que ele falou também que o Vasco pode aproveitar, né? Se ele for um pouco mais objetivo ali na posse de bola, que ele vai ter um jogo que ele gosta, né? De ter realmente a bola ali. Ele pode causar danos ao Ceará, podemos dizer assim. Então, eu acho que vai ser 1-1, na minha opinião, né? Pela dificuldade do Vasco em jogar fora de casa, de forma geral, isso já há um tempo, né? Apesar de que no ano passado o Vasco conseguiu, por exemplo, vencer o Inter dentro de casa, no Beira-Rio. Acho que o Inter só teve essa derrota
né, no Beira-Rio para o Vasco ali ainda no primeiro turno, então foi surpreendente. O Vasco de vez em quando apronta essas, né? Então, enfim, cara, acho que vai ser 1-1 de forma geral, pelos diversos desfalques que o próximo adversário enfrenta e também pela dificuldade aí que o Vasco tem. Mas acho que vai ser um jogo muito estudado, muito físico, né? Então, acho que vai ser 1-1, na minha opinião. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui hoje, um pouco mais rápido o vídeo, até porque o Horácio também, né, ele tinha um tempinho curto, até agradecer aí também o jornal O Povo e a Rádio CBN lá de Ceará / Fortaleza, né, por ter permitido aí, liberado o Horácio a participar aqui com a gente, beleza? Então, novamente, vou fazer o pedido aqui sempre nos finais dos vídeos, deixem os likes, tá? Em ambos os canais, no Mário Coelho Vasco e também no MCV Play. Se inscrevam em ambos os canais e ativem o sininho para vocês sempre receberem as notificações, vídeos novos postados, quando nós agendarmos e começarmos as lives, principalmente de pós-jogos, né? Que eu, Gustavo, a gente está lá, né? Agora direto em São Januário, principalmente. Claro que o nosso objetivo é estar pelo Brasil também, se Deus quiser. E claro, a gente conta com o apoio de vocês, se puderem nos ajudar também a ir realizando esse sonho, né? E essas metas a cada jogo fora aí pelo Brasil. Né? Acho que é uma realização pessoal e profissional também de todos nós. E claro, pedir para vocês também nos seguirem nas redes sociais, tá? Tá aqui, ó, o meu perfil, @carlosberbert11, @Gustavo Ribeiro, CRVG também. Nós estamos fazendo conteúdos, buscando conteúdos um pouco diferentes, né? Bem interessantes, trazendo as declarações dos jogadores, né? Depois das partidas em si. Tem um vídeo mais recente do Payet, né? Uma reação dele quando ele foi perguntado se ele ficaria no Vasco, continuaria até o final do ano ou não. Bem legal, vale a pena vocês conferirem. O Verratti também falando no geral, né? Sobre, agora eu esqueci, as homenagens ao Dinamite e ele também falando do apoio aí ao Carille, inclusive. Então, galera, é isso. Se vocês estão nos acompanhando pelo canal Mário Coelho Vasco e não estão lá inscritos ainda, não nos acompanham no MCV Play, só procurar aqui na descrição do vídeo, beleza? Vai ter um link que vai redirecionar vocês direto para o MCV Play. E agora, se for o contrário, se vocês nos acompanharem no MCV Play e ainda não nos acompanham no Mário Coelho Vasco também, venham aqui na descrição desse vídeo, procurem o link que vai redirecioná-los direto para o Mário Coelho Vasco, beleza? Então é isso, um grande abraço para todos vocês, tamo junto e até a próxima. Valeu! Beleza, rapaziada? Antes de terminar o vídeo, pedir para você não esquecer de deixar o like, você se inscrever no nosso canal, que é importante. Corre lá na Estrela Bet, parceira do canal, que hoje tem jogo do Vascão. Quando tem jogo do Vasco, aquela apostinha aí de forma consciente, por quem sabe o Vascão ganhar e a gente ficar mais feliz ainda com uma grana no bolso. Primeiro comentário fixado, clica no link, faça seu cadastro, ganhe R$30 e dobre o valor do seu depósito. Um abraço, tamo junto!